Tu és tão bom. Bem-vinda, Joana. Como tá o frio aí no sul? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Tô à base de chá quente, própolis de mel, glutamina, 5 multivitaminas por dia. Mas eu vou ficar bom igual coco, porque depois de amanhã eu já vou estar sendo VIP lá em Feira de Santana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha lá no sul tá 2 graus, eu achando ruim. Aqui agora em Salvador já tá 28 graus em Salvador. Sejam bem-vinda Marita, bom dia meu povo. Vão chegando para nossa live. Hoje é a nossa terceira live, né? Terceira live referente à extravagância do Chile. Não sei o que vocês estão achando, mas eu estou revivendo aqueles momentos fantásticos que nós tivemos lá, beleza? Então vamos lá, a gente começa hoje com louvor, né? Esse louvor do Isaías Assad, outras bandas que cantam esse louvor também, Pedras Vivas. E esse louvor ele diz que da bondade de Deus para mim, para com você, né? E a gente tem que tomar posse disso, a gente tem que acreditar isso, a gente tem que viver, a gente tem que ser grato por isso. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre perder tempo. Com que você está investindo o seu tempo no dia a dia? Eu quero pegar uma passagem bíblica que está no livro de Tiago. Livro de Tiago 4,14. Tiago 4,14 diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque é a vossa vida e um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, né? Tem versões bíblicas que dizem que você não sabe o que vai acontecer com o seu dia de amanhã, né? Que poder que você tem de controle sobre a sua vida. A nossa vida é como uma neblina que aparece por um pouco e depois ela já vai embora. E o que isso tem que ensinar para mim e para você? Vamos imaginar agora 32 pessoas na live, 7 horas e 2 minutos da manhã. Vamos imaginar agora que você recebeu uma notícia agora. Paf! A notícia é a seguinte: você só tem 30 dias de vida e daqui a 30 dias você vai morrer, né? Imagina se fosse essa notícia que você recebesse. E a pergunta que eu quero fazer para você a gente será que ia refletir profundamente sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas prioridades, né? Esse pensamento que a gente pode morrer a qualquer hora, inclusive eu posso estar aqui agora e cair um avião aqui na minha casa, né? Ou eu posso estar na rua e ter uma bala perdida, ou ser atropelado, eu não sei, né? A gente não sabe do dia da manhã, mas quando a gente coloca esse pensamento na cabeça, que a gente não tem controle sobre a nossa vida, né? A gente tem que começar a se preocupar. O que eu estou deixando de fazer que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo, né? Será que eu briguei com alguém? Eu tenho algum relacionamento meio estremecido e está na hora de eu perdoar e ser perdoado, né? Tem projetos que eu deveria ter começado, procrastinado. Quem sabe está na hora de eu ligar para alguém, passar uma mensagem, encontrar alguém, falar alguma coisa para alguém. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre até quando a gente vai viver. Eu quero fazer um convite para você, para que você seja sincero com você mesmo, né? E valorize a sua vida como um presente, sabia? É um presente precioso que você tem e é passageiro, né? Onde cada dia você deve viver com propósito e com intenção. Então eu quero fazer um convite para você. No dia a dia, às vezes a gente não para pensar nisso, é muita correria, né? É problema com os filhos, é no trabalho, é profissionalmente, às vezes é na igreja, é atividade física para fazer. A gente tem mais coisa para fazer do que tempo, mas a gente tem que se perguntar: nós estamos fazendo realmente o que é importante, né? E quando a gente começa a entender que quando a gente começa a andar com Jesus, que é caminho, verdade, a vida, a gente começa a encontrar sabedoria, sabia? Sabedoria para fazer as escolhas estas com significado, tá? Com coragem, para que a gente possa viver com intensidade. Então,
eu quero fazer um convite para você nessa manhã de hoje, já para a gente ir encerrando o nosso devocional aqui. Jesus, ele nos ensina a não postergar o que é essencial, né? Ele nos encoraja a viver com gratidão, com ação e com fé. Então hoje pratique pelo menos uma vez a gratidão, né? Alguém que é grato, alguém por quem você é grato, alguém que faz diferença na sua vida, alguém que marcou a sua vida, alguém que no dia a dia ela, quem sabe, está do seu lado, uma pessoa parceira sua, e você passa o dia inteiro, vocês vão convivendo e às vezes você não agradece por deixar às vezes uma cama estendida, um almoço pronto, por não deixar, quem sabe, dar um sorriso quando você chega do trabalho, aquela pessoa que te pressiona às vezes, né? Pressão não é ruim não, sabia? Antes da Herbalife, eu bem dizendo, antes da Tatiane entrar no negócio, eu bem dizendo, eu não qualificava para nada, e aí a Tatiane entrou e eu comecei a qualificar por tudo porque ela me cobrava. Então eu não sei, mas às vezes está na hora de hoje você ser grato a alguém, independente de quem seja. Para você que trabalha com a Herbalife, seja grato ao seu patrocinador ou à sua linha ascendente, porque se não fosse eles, você não estaria aqui hoje. Então, eu queria que você, já que a gente não sabe qual é o dia que a gente vai morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos. Eu quero viver mais uns 80 anos ainda no mínimo, né? Mas eu quero que você aproveite cada dia como uma oportunidade real de crescimento, real de transformação, né? Pois é nas decisões do presente, galera, que a gente vai construir o futuro que a gente deseja. Eu queria que você anotasse isso aí. São nas decisões diárias do presente que a gente vai construir aquele futuro que a gente deseja. E a pergunta é: o que você está fazendo, né? Uma coisa eu posso dizer para você: o seu tempo é sua vida, sabia? Portanto, não perca tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. E toda vez que você está perdendo tempo, você está perdendo vida. Beleza? Então vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de 1352. Hoje é feriado aqui em Salvador, Bahia. Na Bahia toda, na verdade, né? Independência da Bahia é feriado. Mas não é por isso que a gente não vai fazer live. Na verdade, a gente ficou atrasado aí um tempão. Já ficamos uns dias sem fazer live. Eu estava esquiando um dia, outro dia estava voltando de viagem. E a gente precisa acelerar porque o segundo semestre já está no segundo dia. Já estamos assim caminhando para o final do segundo semestre e a gente precisa pisar fundo. Então eu quero fazer um convite para você. Essa semana alguém sei lá se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, né? Eu estava conversando com alguém, a pessoa falou: "Seu Hélio, você lembra um dia que a pessoa estava recebendo, tinha chegado, meu vizinho aqui, tinha chegado de viagem, né? E tinha lá conta de água, conta de luz, conta de internet, punhado de conta que ele estava viajando, as contas chegaram, ele não pegou das contas da caixa de correio, e aí chegou aquele monte de conta, né? Aí eu lembrei de uma frase que eu tinha falado aqui na live, eu vou até repetir ela hoje. Eu falei com ele assim: meu amigo, ó, meu irmão, a gente tem que lutar como um boleto, eles sempre vencem. Então deixa eu dizer para você, que você tenha esse pensamento. Boleto bancário, conta, despesas, essas vencem sempre, todos os meses. No dia dela elas vencem, elas não perdem para ninguém, né? E a gente precisa lutar como um boleto, porque eles vencem sempre. Então eu queria que você ficasse com esse pensamento aí, fica essa frase do dia para você, porque a gente precisa chegar uma hora que a gente não tem como diminuir as despesas mais. Aí é a hora da gente ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, né? E a ideia que a gente está fazendo essa semana aqui, trazendo o conteúdo da extravaganza, é que a gente possa entender que qualquer um pode tomar decisões hoje, nesse dia de hoje, dia único. Esse dia não se repete mais. 2 de julho de 2025. Essa data não se repete mais. A gente pode tomar decisões hoje e construir um futuro totalmente diferente. Beleza? Então, começamos desde segunda-feira trazendo os conteúdos sobre a minha percepção. E hoje eu falei com ele, todo dia, tem 2 dias que eu estou falando que eu vou chamar alguém da extravaganza, que teve na extravaganza, e acabo que eu não chamo. Hoje eu vou chamar alguém aqui que teve na extravaganza para dar uma visão geral dos primeiros dias da extravaganza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ficou muito claro para mim, né, e nessa extravaganza agora, que todos nós precisamos ter um modelo de negócio, precisamos ter um fluxo.
E eu disse ontem e vou repetir: qualquer fluxo, qualquer modelo que você tiver é melhor do que modelo nenhum. Essa é a primeira coisa que você diz. Wellington, eu faço umas coisas aqui e dá pouco resultado. É melhor do que você não fizer nada, tá bom? Mas eu quero trazer para você o entendimento que eu tô com o meu caderninho de anotações aqui, né, da Extravaganza. Deixa eu ver se esse é o meu, esse é da Tati. Esse é o meu. Eu tô com o meu caderno de anotações da Extravaganza e eu anotei algo lá que é muito poderoso. E foi dito na Extravaganza que se você que está assistindo essa live, já mete o dedo no aviãozinho aí, galera, manda logo para 10 pessoas, porque a maioria das pessoas que estão aqui nessa live agora não foram para a Extravaganza, tá? Nem vou falar em nome de ninguém não, mas a maioria não foi. E aproveita então para você receber esse conteúdo aqui agora e poder aplicar não só no seu negócio, mas como também na sua organização. Mas o que eu entendi lá agora é que se você tem um plano, e esse plano pode levar as pessoas, qualquer pessoa, alguém que entrou na Herbalife hoje, e pode levar as pessoas ao nível de presidente em 1, 3, 5 ou quem sabe 8 anos, esse plano que essa pessoa tem, né, ele precisa prosperar em 6 meses. Como assim, Wellington? Eu tenho um plano, vou falar assim, vou imaginar que o meu distribuidor vai ser a Tiene, tá? A Tiene é a minha distribuidora nova. Eu falo assim: Tiene, eu tenho um plano para você. O meu plano é: você vai usar produto, primeiro vai ter resultado, e paralelamente isso nós vamos fazer uma lista de clientes e vamos fazer as primeiras vendas. Automaticamente aqui você vai estar ganhando algum dinheiro, aqui não é muito, mas vai estar ganhando. Nós vamos começar a recrutar, e o importante é que você participe do sistema. Nós vamos colocar essas pessoas no sistema e vamos construir a sua supervisão juntamente com essas pessoas. Opa, esse é o plano. A pergunta que a gente precisa fazer é: se eu comecei o plano com a Tiene e se em 6 meses, 9 meses e 1 ano eu não vejo crescimento na Tiene, eu preciso rever o plano. Porque qualquer plano que eu tenho, e se eu garanto que alguém vai chegar a presidente em 3 anos, em 5 anos ou em 8 anos, esse plano tem que ter progressos, as pessoas têm que ir melhorando as vendas, melhorando o recrutamento, aumentando os royalties. Então, o que é importante? Anota aí: toda vez que você cadastrar uma pessoa, eu vou resumir tudo que eu falei agora em uma frase. Toda vez que você cadastrar uma pessoa, você precisa rastrear o progresso dela mensalmente. No primeiro dia do mês, o dia 31 ela terminou assim. Agora no outro mês, 30 dias depois, ela já está diferente. Está mais magra, já tem mais clientes, já recrutou alguns distribuidores, já se qualificou supervisor, quem sabe já fez algum supervisor. É importante você entender isso. Então o conceito geral é: se você tem um plano que você acredita nele, esse plano tem que trazer progresso ao longo dos primeiros 6 meses, 9 meses, 1 ano. Beleza? Outra coisa que eu quero falar, e é muito importante para grande parte dessa sala aqui hoje, pessoas que já têm mais de 3, 5, 8, 10 anos de Herbalife, quero falar para você: está na hora de reconstruir o seu negócio para o seu nível de PIN. O que é isso, Wellington? Vamos imaginar que você é uma equipe mundial. E para fazer a equipe mundial, você fez 4 meses de 2.500 pontos e agora nem está fazendo mais 2.500 pontos. Ou você fez 10 mil pontos em 1 mês. Para você que é Get, por exemplo, você fez 20 mil pontos de organização durante 3 meses. E aí a sua equipe acabou e deu uma enfraquecida. Foi viagem, foi festa de São João. E aí aconteceu pandemia, né? Lockdown. Então deixa eu dizer para você, sabe qual é a tarefa de todo mundo agora? É a gente construir novamente o nosso PIN que a gente está hoje, sem contar com as pessoas que a gente tem. Não sei se você entendeu, mas se você entendeu, escreve aqui para mim nos comentários: entendi. O que quer dizer isso? Para você que é equipe mundial, você tem que construir um novo time que te leva à equipe mundial, ou você fazer 4 meses de 2.500 pontos de novo. Para você que é Get, você precisa construir um novo time de Get, pessoas novas que vão entrar e que vão fazer 20 mil pontos de royalties, ou hoje 16 mil pontos, que esses pontos hoje, a Herbalife tem um fator aí que te joga para 20 mil pontos.
Então, o que eu quero que você entenda é que a partir de hoje, você precisa construir um grupo novo que representa o PIN que você está hoje, beleza? Ah, o Wellington é presidente da Herbalife. O que eu preciso? Eu preciso esquecer o negócio que eu tenho, tá? E construir um PIN novo de presidente nos próximos anos. Nessa hora eu vou ter mostrado para mim que eu sou capaz, que eu não dependo do meu negócio antigo. Você não tem ideia como seus olhos vão brilhar, né? E deixa eu dizer para você, ontem eu deixei uma tarefa. Falar nisso, eu queria perguntar quem é que fez a tarefa de ontem. A tarefa de ontem era começar conversa com 5 pessoas. Galera, a gente parou lá, nós paramos literalmente o treinamento da Extravaganza para a gente poder começar conversas. Eu lembro que eu comecei 22 conversas com as pessoas, e aí o treinamento começou a voltar, e aí as pessoas querendo saber, oi, tudo bem, como que você tá? Eu tinha que responder, as pessoas estavam no treinamento. Deixa eu dizer uma coisinha para você agora. Você que está aqui nessa live, e a sua equipe, e a sua organização, o time que você tem, eles não têm problema de qualidade. Não é porque eles são muito bons, ou eles são muito ruins, ou eles estão mais ou menos, ou eles estão adormecidos, ou eles estão na zona de conforto. Não, o problema não está aí. O problema no time que você tem hoje, na equipe que você tem hoje, na organização que você tem hoje, o problema é que eles estão falando com poucas pessoas, ou eles não estão falando com as pessoas. E o Eric Ouro foi muito claro, foi muito feliz quando ele mostrou pra gente que quando a gente começa a falar, galera, você só tem esse telefone que você tem hoje, é porque um dia alguém te mostrou um telefone, você conversou com alguém que te vendeu o telefone. Você só tem, por exemplo, uma agenda, você só tem uma Bíblia, eu só tenho essa caneca aqui, ó. É porque um dia eu conversei com a Bill e o João lá em Mato Grosso, em Cuiabá, e eles me deram essa caneca aqui. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. O problema não está no grupo que a gente tem, o problema está que a gente está falando com pouca gente. E na hora que você pega o Flex 45 e coloca disciplinadamente que você vai falar com gente, 5 pessoas novas, todos os dias, você não tem ideia do que isso vai criar de momento, não só no seu negócio, mas também de toda a sua equipe. Imagina bem se você, nós falamos ontem de 5 conversas por dia, no final do mês vão dar aí de 100 a 125 novas conversas, e se seu time todo está fazendo isso, vamos imaginar que você tenha 20 pessoas na sua organização, e aí 20 vezes 100, nós estamos falando de 2.000 conversas novas. Você está entendendo como é que você pode crescer nesse negócio? Deixa eu dizer para você, o Eric Ouro, que ele deu uma ideia lá, eu já falei para vocês que eu ia começar um grupo de foco, né? Ontem eu já entrei em contato com todas as pessoas da minha organização que eu quero que eles participem do grupo de foco. Mandei mensagem para eles explicando como vai ser o grupo de foco. Vai ser um grupo de foco com tarefas diárias, tarefas simples. As tarefas serão as tarefas do Flex 45. As tarefas estão lá na... Quem mora na zona rural que chama conversa pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tarefa simples, tarefa do Flex 45. Então vai ser um grupo de WhatsApp com as tarefas diárias do Flex 45, e na segunda-feira à noite a gente vai reunir no Zoom para que a gente possa debater o crescimento, a evolução, as dificuldades que as pessoas estão tendo. Então, eu quero dar uma dica para você que foi dado lá na Extravaganza. Todo início de mês, então aí a gente está no início de mês, ontem, hoje, amanhã, é importante que você junte esse grupo seu, esse grupo de foco seu, né? E comece lá a ideia deles iniciarem conversas, né? Então, ou seja, vai o grupo de foco e falar assim, ó, vamos parar o nosso grupo de foco agora e vamos nós juntos, todo mundo começar a conversa agora. Cada um aí no seu telefone, vocês no Zoom, é lógico, né? O Zoom é gratuito, 40 minutos é gratuito, qualquer pessoa pode ter uma sala no Zoom gratuito. E aí o seu grupo, não importa se tem 2, 3, 5 ou 10 pessoas, começam a criar as conversas lá. Tá?
Então, deixa eu dizer para você, isso, agora imagina você e seu time fazendo isso por toda a vida, nos próximos 2, 3, 5, 10, 15 anos, vocês fazendo isso diariamente. Eu quero que você entenda nessa manhã de hoje, galera, que ontem nós falamos muito do cara a cara, né? Isso da importância do cara a cara, da importância de você pegar na mão, apertar, começar a conversa, pegar o contato do cara do Uber, mandar uma mensagem para ele, chamar ele para experimentar os produtos, fazer uma avaliação. Então, esses princípios básicos, como usar, vestir, falar. Você sabia que usar, vestir, falar é um sistema que você pode ter? Se alguém perguntar qual que é o seu sistema, o meu sistema é eu uso, visto e falo com gente o tempo todo. Você sabia que participar das lives Café com o Presidente é um sistema? O dia desse o pessoal da Herbalife me ligou e perguntou: Wellington, muita gente que a gente está fazendo pesquisa, eles dizem que o sistema de treinamento deles é a live Café com o Presidente. Nós podemos usar aqui dentro da Herbalife uma referência à live Café com o Presidente como sistema de treinamento? Eu falei assim, tranquilamente, fique à vontade. O que a gente faz aqui é tentar trazer o melhor em termos de informação e de conhecimento sobre a oportunidade de negócio da Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei qual que é o seu sistema. Pode ser que o seu sistema seja usar, vestir e falar, pode ser que o seu sistema seja participar das lives todo dia, mas é importante que você tenha um sistema. Deixa eu dizer para você agora alguns passos que a gente pode começar a dar hoje e construir um futuro totalmente diferente. Não sei se vocês lembram, mas há um minuto atrás agora, às vezes as pessoas estão aqui na internet, mas estão atendendo no espaço e às vezes perdem os detalhes da nossa conversa aqui. Mas a gente acabou de falar de Flex 45, nós acabamos de falar há pouco tempo atrás, falamos sobre começar 5 conversas diariamente e 125 ou 100 ou 125 aí no final do mês. Então, primeira tarefa que todo mundo precisa fazer aqui, se quer ser bem sucedido em 2025, a primeira tarefa é completar o desafio das 100 conversas pessoais. Essa é a primeira coisa. Então, faz aí não sei como você vai fazer, se vai fazer aí uma planilha, qualquer coisa, mas você vai criar aí o seu desafio de todo mês você fazer 100 novas conversas. Essa é a primeira coisa, tá? Então, inicia o seu desafio, completa esse desafio todo aí de você ao longo do ano, ao longo do mês de 30 dias, você ter gerado 100 conversas. Depois que você começou a fazer, o que você precisa é implementar na sua equipe. Não importa se você tem um distribuidor, se você tem 2, se o seu filho é seu distribuidor, implementa com ele também. Agora já não é você mais, é você e seu filho, você e seu distribuidor. Comece a implementar que ele faça também essas 100 conversas pessoais, ele inicie 100 conversas por mês. Terceira coisa que você precisa fazer é estabelecer seus objetivos de negócio para os próximos 24 meses. A pergunta é, você já tem objetivo de negócio? Você já sabe que vai ter extravaganza no ano que vem no Panamá. E em 2027 também vamos ter extravaganza, não sei em qual país ainda. Mas você precisa hoje já definir quais são os seus objetivos para daqui a 2 anos, para daqui a 24 meses. Na extravaganza de 2027, que a gente não sabe em qual país, mas que vai ter, qual vai ser o seu reconhecimento? Você vai estar subindo no palco para ser reconhecido como Premier League? Você vai estar subindo no palco para ser reconhecido como equipe mundial ativo? Como Get, como milionário, como presidente? Deixa eu dizer para você, você precisa entender isso aqui. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui hoje. Mas se você não iniciou as conversas, se você não chama a sua equipe para começar a criar o desafio das 100 conversas iniciadas por mês, e se você não consegue ter um plano de ação, se você não consegue ter metas estabelecidas para daqui a 24 meses, daqui a 2 anos, infelizmente você não vai sair do lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Você quer saber como chegar a presidente? Deixa eu dizer uma coisinha para você. 90%, anota isso, é muito importante. 90% dos resultados para você chegar a presidente não vão depender de um evento, não vão depender de um treinamento, não vão depender dessas lives que a gente faz aqui, mas depende exclusivamente do que você faz quando você sai de uma live, quando você sai de um treinamento e quando você sai de um evento. Entenda isso aí? 90% dos resultados para você chegar a presidente não tem nada a ver com o treinamento que você assiste, mas tem a ver com o que você pratica após você sair do treinamento. Deixa eu dizer para você, eu vou te dar uma dica agora, que eu acho que eu aprendi, se eu não me engano, foi com o Noam Shirin, há muito tempo atrás. O Noam Shirin, uma vez ele falou no treinamento que ele participa dos eventos e depois ele pega alguns pontos que são principais e são fundamentais para que ele mude de nível, para que ele cresça, e anota na última página do caderno dele de anotações. Em vez dele ficar lendo todo aquele conteúdo que ele treinou lá, que ele aprendeu, ele vai lá para o final da página e foca naqueles itens ali. Não sei se vão ser 2, 3, 5 ou 10 itens. Não pode ser muita coisa não. Mas é importante você entender isso aqui. Então, eu queria te fazer um pedido. Não assista as lives por assistir mais uma live. Não. Eu quero que quando você assistir uma live como essa aqui, ou a de hoje, ou a de ontem, ou a de antes de ontem, ou a da semana que vem, ou você assistir um treinamento, é que você pegue lá 1, 2, 3 pontos que você fala assim, não, se eu focar nisso aqui, se eu fizer isso aqui, o meu negócio vai mudar, os meus resultados vão ser diferentes. Então, deixa eu dizer para você, a gente precisa urgente implementar aquilo que a gente aprende. Nós não podemos ter apenas obesidade cerebral. Está cheio de gente, está cheio de informação aqui. A gente precisa entender que se eu quero chegar no próximo nível, eu preciso aprender, praticar bastante, ensinar para o maior número das pessoas. A gente sempre falou isso aqui nas lives, né? É o nosso tripé, aprender todo dia alguma coisa, praticar bastante, pode ser que vai ser apenas um ajuste e você vai ter que depois ensinar para o maior número de pessoas. Você sabia que uma equipe de presidente da Herbalife é um supervisor, é uma equipe mundial, é um get, é um milionário que não saiu do negócio, que não desistiu? Porque eu conheço muita gente boa que saiu desse negócio simplesmente porque desistiu. E desistir é muito fácil. Desistir é a coisa mais fácil do mundo. Desistir do casamento, desistir de fazer o melhor mês de venda agora. Deixa eu dizer para você, eu não sei como foi o seu mês de junho, mas junho foi um mês de muitas baixas. Junho foi um mês de extravagância, muita gente viajou. Junho foi um mês de frio, junho foi um mês de algumas regiões de chuvosa. Então junho não foi o melhor mês. Você não pode basear a sua vida pelo mês de junho. Eu conheço pessoas que estavam em qualificação no mês de junho e que não concluíram o terceiro mês. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Mas o importante é, se você já fez uma vez, você saber que você é capaz de fazer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou falar agora aqui. O que você é capaz de fazer hoje, nesse dia de hoje, no dia 2/7/2025, o que você é capaz de fazer de hoje não é tudo o que você pode fazer no futuro. Você consegue entender isso? Você consegue entender que amanhã você pode fazer muito mais do que hoje? Daqui a 2 meses, com mais conhecimento, com mais habilidades, você vai poder fazer muito mais do que você fez no mês passado? Então eu quero que você entenda isso. O que você é capaz de fazer hoje não é tudo o que você poderá fazer no futuro. O que você é capaz de ser hoje não é tudo o que você poderá ter feito no futuro, o que você poderá ser no futuro. Eu quero que você entenda isso. Agora, você precisa estar disposto a quê, Wellington? Disposto a melhorar cada dia. Você não pode deitar todos os dias e colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, hoje eu não aprendi nada, hoje eu não evoluí nada, hoje eu não melhorei nada, eu continuo a mesma pessoa ali, eu não tive evolução nenhuma. Então deixa eu dizer para você, está na hora de melhorar, está na hora de mudar. Você está disposto? A pergunta é, você está disposto a melhorar?
A pergunta é: você está disposto a mudar? E a gente precisa mudar sim, e não estou falando mudar só apenas de cidade, que às vezes precisa mudar de cidade, local, de bairro, de casa, às vezes precisa, mas mudar de amigos ali, mudar a convivência, mudar quem você está ouvindo, mudar o que você está aprendendo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você está disposto a mudar, né? Porque se você continuar sendo a pessoa que você é, você vai ter os mesmos resultados. Você está disposto a aprender? Tem gente falando: não, eu faço assim, eu sou assim, eu não vou mudar. E a pergunta é: você está disposto a aprender? Você está disposto a agregar alguma coisa na vida de alguém, pegar o seu talento para fazer alguém melhor, deixar um legado aqui? Você está disposto a crescer? É uma pergunta que você precisa fazer hoje. Você está disposto a crescer? E acima de tudo, você está disposto a trabalhar? Deixa eu dizer para você, ninguém aqui vai mudar de nível trabalhando o mesmo tanto que trabalha hoje. A gente vai ter que trabalhar muito mais. 7h30, 100 pessoas na live. A galera não voltou ainda não, sabia? No ritmo não, sabia? Já mete o dedo no aviãozinho aqui. Mas eu tenho certeza que agora no Brasil também não tem ninguém fazendo treinamento para 100 distribuidores da Herbalife ao mesmo tempo. Então, beleza, a gente continua firme aqui. Agora, você pode sim colocar uma meta de falar assim: amanhã é o 4º dia de live sobre extravagância. Eu vou assistir essa live amanhã com no mínimo uma pessoa que não está aqui hoje. Então, você pode assumir esse compromisso hoje. Pega um downline seu, pega uma filha, pega um filho, pega alguém e fala assim: ó, assiste a live amanhã, porque está valendo a pena. Mas se você não estiver disposto a melhorar, a mudar, a aprender, a agregar, a crescer, a trabalhar, você não vai para lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa estar disposto também a ter coisas que você não tem hoje. Você precisa ter disposto a ter uma atitude melhor. E é muito fácil ter uma atitude quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Agora eu quero ver você ter uma atitude boa quando está tudo errado. Quando o marido não apoia, a esposa não apoia, a família fala mal, quando as coisas não dão certo, você perde uma qualificação. Eu quero ver como é a sua atitude nesse momento. Eu quero ver como que você está disposto a ter uma mentalidade diferente. Porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo pela vista do que elas conseguem ver na realidade atual delas, e elas não conseguem ver naquilo que pode acontecer. As pessoas conseguem ver olhando pelo retrovisor, e a imagem do retrovisor é muito pequena, e as pessoas precisam começar a ter a vista olhando pelo para-brisa, que tem um mundo aberto de oportunidade na sua frente. A pergunta é: você está disposto a ter uma mentalidade diferente? Você está disposto nesta manhã de hoje a se comprometer com o seu futuro? Chegar nos olhos da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e falar assim: ó, chega, basta, essa vida nossa vai mudar a partir de hoje. Vou tomar decisões diferentes, vou ter que trabalhar mais. Você chegar na frente do espelho, olhar para você e falar assim: ó, você aí que está dentro do espelho, igual eu estou me vendo aqui na câmera agora no Instagram, falar assim: ó, você está demitido. Você não está vendendo do jeito que tem que vender, você não está fazendo as apresentações, você não está começando as 5 conversas, você não está recrutando, você não está participando do sistema, você não está se treinando, você não está aprendendo, você não está praticando, você não está ensinando nada para ninguém, você não está participando de grupo de foco, você não está mudando de nível, você não está pegando o convite do evento, você está demitido. Agora vai entrar outra pessoa no seu lugar e um novo eu entra aí, um novo você entra aí e começa a entrar em ação. A pergunta é: você está disposto a ter determinação de fazer nos próximos 30 dias? Nos próximos 30 dias você está dizendo: não tem nada a ver não, Hype Drink baixar pressão não. Deixa eu dizer uma coisa para você, foi outra coisa. Mas manda ela levar os produtos e tudo que tem no Hype Drink lá e mostrar para o médico dela e perguntar assim: doutor, posso tomar isso ou não posso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está disposto a ser uma pessoa determinada nos próximos 6 meses? Mas primeiro tem que ser determinada no primeiro dia, depois vai ter que ser determinada em 5 dias, depois vai ter que ser determinada em 15 dias, determinada em 1 mês, determinada em 3 meses. Aí sim, você vai conseguir ser determinada em 6 meses. A pergunta é: você está disposto a ter determinação?
Você está disposto a ter ou disposta a ter persistência? Deixa eu dizer para você, fazer algo é fácil, fazer algo por muitos dias consecutivamente, enquanto os resultados não aparecem, não é fácil. Mas vencer, chegar na equipe de presidentes da Herbalife não é para qualquer um, não é para fraco, não, é para quem está disposto a pagar o preço. E a última pergunta que eu quero fazer para você sobre disposição: você está disposto a desistir? Essa é uma pergunta. Deixa eu dizer para você, se você é uma pessoa que fala assim, não, eu não desisto, eu vou chegar no próximo PIN, eu vou alcançar os meus metas, eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou realizar os sonhos que eu prometi para minha família através dessa oportunidade. Sabe o que você precisa fazer? Você vai ter que acabar com as desculpas. Não pode dar desculpa. Não conheço ninguém que deu desculpa e se tornou bem-sucedido. Você não vai poder ficar justificando as coisas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? E 1001 justificativa por algo que você não fez? Ou 1001 justificativa por algo que você fez e não devia ter feito? Então deixa eu dizer para você, se você é uma pessoa que é claro para você que você não vai desistir, tem que eliminar fora as distrações. Não tem como alguém ser bem-sucedido com distrações. E às vezes as distrações elas vêm assim de forma tão simples. É você que começa a responder o WhatsApp de alguém e depois fica 1 hora no WhatsApp. É você que começa a mandar uma mensagem para alguém no Instagram e depois fica stalkeando a vida dos outros durante 1 hora no Instagram. Deixa eu dizer para você, se você é uma pessoa que está disposta a não desistir e fala que vai chegar no próximo nível, que você vai mudar a vida sua e da sua família, das próximas gerações, você tem que acabar com as crenças limitantes. Que o seu celular é ruim, que a sua cidade é pequena, que as pessoas não têm dinheiro, que ninguém quer comprar o produto. Não sei se está na live agora, mas ontem eu ouvi de uma pessoa falando que a marca Herbalife na cidade dele está, como se ele usou a palavra que eu esqueci qual foi a palavra, está deteriorada, ninguém quer saber dos produtos. Galera, isso aí é crença limitante, isso é crença limitante, sabe por quê? Nunca se teve tanto gordo como agora, nunca se teve tanta gente querendo ter vida saudável como agora, nunca se teve tanta gente precisando de dinheiro como agora, e em qualquer lugar do mundo. Não é em Salvador, não é em Belo Horizonte, não é lá em Paraupebas, não é em Cáceres, no Mato Grosso. Nunca se teve um momento tão bom. Agora, quando alguém fala para mim que a cidade dele está ruim, que ninguém quer o produto, que ninguém quer a oportunidade, que está difícil, que ninguém tem dinheiro, que a marca está sem credibilidade, o problema não está na marca, não está no produto, não está em nada. O problema está aqui na cabeça. É uma crença limitante que a pessoa colocou. E eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, se você quer crescer em 2025, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa tirar todas as crenças limitantes. Você precisa, a partir de agora, começar a acreditar que tudo é possível, que todo mundo quer o produto, que todo mundo quer o negócio, que as pessoas daqui a 10 anos vão estar usando muito mais Herbalife do que agora. Se tem um momento para a gente criar negócio novo, ó, o Jean acabou de escrever isso agora, se tem um momento de criar um momento novo agora, criar um negócio novo, este é o momento. Deixa eu dizer para você, enquanto as pessoas estão falando que o momento está ruim, a gente já viu a Aline Soares mudando de nível. A gente viu, por exemplo, o José Satel, que passou aqui na live, mudando de nível. A gente viu a Camila passando aqui na live, mudando de nível. Pessoas mudaram de nível agora. O Laurindo era equipe mundial, mudou de nível. Você concorda comigo que no mesmo período que a Alice, que a Aline, que a Camila, que o José Satel, que mais que eu falei agora que, sei lá, mais alguém, o Laurindo,
Vocês concordam comigo que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, nós tínhamos muitas equipes mundiais que estão aqui na live agora como equipes mundiais e essas pessoas mudaram de nível no mesmo país? Então deixa eu dizer para você, se você fala que está ruim, que as coisas não estão acontecendo, o problema não está no produto, o problema não está no negócio, o problema está em você. Mas está na hora de você estar. A pergunta é: você está disposto a não dar mais desculpas, a parar de justificar as coisas, parar de distrair, cortar, acabar com essas mentes limitantes? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vai crescer nesse negócio com outras pessoas crescendo. Então, lembra do primeiro dia? A coisa que eu falei aqui na segunda-feira, a coisa que mais me impactou na extravaganza foi eu ouvir do Stefan Graziani, ele falando assim, ó, que você precisa contar a história de pessoas que cresceram rápido. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Vai entrar gente na Herbalife, vai entrar gente na sua equipe, vai entrar gente em outras organizações que vão entrar na Herbalife agora e daqui a 90 dias vão ser Get. Daqui a 8 meses vão ser milionário. Daqui a 2 anos vão estar no nível de presidente. E você vai continuar falando ainda que o negócio está ruim, que o momento não está bom, que as pessoas não têm dinheiro, que a sua cidade é pequena. Então deixa eu dizer para você, tá na hora de dar um basta, tá na hora de falar não aguento mais, tá na hora de falar daqui para frente vai ser diferente. Deixa eu dizer para você, tá na hora de parar de pedir menos problema, tá na hora de pedir mais habilidades. É disso que eu e você precisamos, mais habilidades para resolver mais problemas. Você precisa entender o processo da liderança. Gente, deixa eu dizer para você, ser líder não é fácil, mas vale a pena cada esforço que você faz para você ser um líder. Mas deixa eu dizer para você, mas você vai ter que ter atitude. Você precisa aprender que quando você aprende, você faz, você produz, você ensina. Então, quando você aprende, você pratica, você produz, você ensina. Esse é o processo da liderança. Aprender todo dia, fazer, praticar todo dia, produzir, mostrar resultados, depois ensinar para o maior número de pessoas. Então, Wellington, quero ter minha esteira de sucesso. Anota aí uma esteira de sucesso. Anota aí uma esteira de sucesso. Aprender, praticar, fazer, né? Fazer ali para você praticar. Produzir, mostrar resultados, ter resultados e depois ensinar isso para outras pessoas. Essa pode ser a sua esteira. Cada um aqui pode ter uma esteira, sabia? Mas você precisa entender. Se você quer saber qual é o processo da liderança, ele é muito simples. É você aprender algo que você não sabe. É uma habilidade que você não tem ainda. Desenvolver uma habilidade às vezes. É você praticar essa habilidade bastante. É você ter resultado com ela e depois você contar para todo mundo, ensinar, vir aqui na live, ensinar como é que você fez para mudar de nível. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live hoje. Quando eu quero falar de liderança para você. Você para ser líder, anota isso aí, é muito importante. Você para ser líder, você precisa ser apenas exemplo. Você não precisa falar bonito para ser líder. Aprende isso aí, você não precisa falar bonito, você não precisa ter boa aparência, agora você precisa sim ter boa atitude, você precisa não criticar, você precisa ser exemplo, exemplo de volume pessoal, exemplo de ter convidados nos eventos, isso sim. Então, liderança não tem nada a ver com o seu PIN, liderança tem a ver com o que você está fazendo e os resultados que você está trazendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu quero dizer para você, você não precisa ser um bom professor, na verdade você precisa ser um guia, onde você puxa as pessoas e fala assim, ó, vem comigo porque eu estou fazendo assim, e assim está dando certo. Deixa eu dizer para você que está aqui nessa live de hoje, está na hora da gente parar de motivar as pessoas, está na hora de a gente começar a inspirar com o que a gente aprendeu, a gente praticou, os resultados que nós colhemos, e aí a gente começa a ensinar. E a melhor forma de você ensinar um distribuidor antigo da sua organização é com resultados novos. São resultados novos que vão fazer a diferença. Então, deixa de ser professor e passa a ser guia. Deixa de empurrar as pessoas e comece a puxar as pessoas. Tenha a coragem de falar, faça desse jeito que eu estou fazendo que vai dar certo. Fala com brilho nos olhos. A gente precisa assumir o compromisso, galera.
Não dá para ser bem sucedido se a gente não assumir o compromisso. Seja comprometido, deixa eu dizer para você. Seja comprometido, pois dessa forma você vai se tornar um líder. Não tem outra forma de você se tornar um líder se você não for uma pessoa comprometida. Você precisa, a partir de hoje, independente do que você está vivendo, independente dos seus resultados, você precisa mostrar para as pessoas a visão, né? Você tem que ser os olhos dos outros. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live de hoje. Você como líder tem que criar uma visão de futuro extraordinária. Você precisa de pegar a sua visão e emprestar para os outros. Falar de onde vai chegar, eu me arrepio só de falar nisso, ó. A gente vai ter espaço de vida saudável igual a gente tem bar, boteca e restaurante. Mas você precisa mostrar a visão do futuro para os outros. Você tem que ser os olhos dos outros. Principalmente quando as pessoas estão nos momentos difíceis, quando as pessoas não estão conseguindo alcançar os resultados delas, quando elas estão pensando em desistir, você precisa ser os olhos dela. Então, como líder, está na hora de você falar assim, não, daqui para frente vai ser diferente. E não importa, você pode ser o supervisor, você pode estar chegando aqui na live hoje como convidado e você pode ser um grande líder desse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você, depois que você se torna líder, aí vem a parte mais difícil. Não é ter seguidores, mas é você desenvolver novos líderes. Então, como é que você pode desenvolver novos líderes? Eu vou te dar algumas dicas. A primeira coisa dela, você precisa fazer coisas que tire as pessoas da zona de conforto. Essa é a primeira coisa. As pessoas precisam sair da zona de conforto. Tem gente boa aí fora dentro da sua equipe, tem gente boa fora da Herbalife que nem entrou na Herbalife ainda, que estão vivendo os momentos ruins, mas são gente boa, são líderes que estão adormecidos e você precisa ajudar essas pessoas a saírem da zona de conforto. O tempo todo você precisa manter-se no jogo. E qual é o jogo aqui? O jogo é participar do maior número de eventos. Vocês concordam comigo que muita gente devia estar assistindo essa live de hoje e que perdeu? E que se tivesse assistido essa live de hoje, às vezes criaria novas atitudes, tomaria novas decisões? Então deixa eu dizer para você, mantenha-se no jogo. E manter no jogo é você participar. Ó, sabe o que eu vou dar uma dica para você agora? Eu aprendi um negócio na Herbalife há muito tempo. É que quem está na foto não perde o foco. O segredo é estar sempre nas fotos dos eventos. Eu sei que aqui agora, na live, só tem eu falando, você só consegue me ver. Mas eu sugiro você começar a publicar nas suas redes sociais, no WhatsApp, ou gravar um vídeo, ou gravar uma imagem, qualquer coisa, e começa a contar para as pessoas, ó, participei de um treinamento hoje, e todo dia tem treinamento. Sabe por quê? Não é para mim não precisa me marcar no Instagram não, mas é para você mostrar para as pessoas que você está comprometido, que você está treinando, você está capacitando, você está aprendendo, você está se tornando uma pessoa melhor, mas você precisa manter-se no jogo. Tá na hora, e não dá para esperar mais, de construir a sua história de sucesso. Galera, tá na hora de construir a sua história de sucesso. Você pode fazer mais em 2025 nos últimos 6 meses do que fez nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos. Eu queria que você acreditasse nisso. Você pode fazer mais nos próximos 6 meses do que você fez nos próximos 5 anos. Eu quero que você entenda isso. Galera, tem vários modos de você trabalhar nesse negócio. Você pode ser só um gerente, né? Que gerencia. E tem muita gente que está gerenciando o negócio. Está ali na zona de conforto. Está ganhando seus 2, 3, 5, 8 mil e está confortável com 8 mil. Tem gente que está no modo produtivo, está na pegada, né? Está fazendo acontecer, está falando com gente nova todo dia, está fazendo cliente, está cadastrando gente, está crescendo, está aumentando os royalties, né? E a gente precisa, nessa jogada, entender que dá para conciliar. Ah, então eu vou trabalhar só feito um camelo? Às vezes por uma época sim, mas você precisa conciliar trabalho com diversão, com família. A grande vantagem do nosso negócio, eu não sei quando eu estou trabalhando ou quando eu estou me divertindo, sabia?
Esse negócio aqui me diverte, eu gosto do que eu faço, eu saio daqui mais fortalecido. Toda vez que eu faço uma live, você não tem ideia. Eu sei que muita gente me agradece, me manda no privado, me manda mensagem, obrigado, a live me ajudou muito. Se não fosse naquela live, na pandemia, eu estava perdido. Mas deixa eu dizer para vocês, a pessoa que mais aprende aqui sou eu. Porque eu estou focado aqui, eu estou falando, eu estou revivendo cada momento que eu estava lá na extravaganza. Então deixa eu dizer para você, é importante que você entenda. Galera, você agora tá na hora. Primeira coisa, eu quero que você saia daqui hoje 7h50, tá? E eu já vou acabar a live daqui a pouco. Eu quero que você saia daqui hoje com alguns pontos. Anote esses pontos aí. E se alguém puder, escreva para mim aqui nos comentários. Jean, se você puder, Jean, escreve para mim aqui, para muita gente não escrever. Primeira coisa, número 1, visão. Visão, sim, que no final do ano você vai estar ganhando de 5, 10 ou 15 mil reais a mais do que hoje. Define qual o valor aí, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais a mais do que você ganha hoje. Visão de hoje, que no final do ano você vai ter X espaços vida saudável de primeira linha na sua organização. Visão de hoje, que você no final, ter a visão hoje, que daqui a 6 meses no final do ano, você vai estar sendo reconhecido com qualquer outro PIN aí. Essa é a coisa mais importante, tá? Visão de hoje. Visão de hoje do futuro. Não é viver pela vista do que você está vendo agora, mas é visão de futuro. Essa é a primeira coisa que você precisa ter nessa live de hoje. Número 2, qual é o processo? Escreve quais as ações que você vai fazer. Quais são as ações que você vai fazer, tá? Para que você tenha esse resultado. Número 3, você precisa fazer uma autoavaliação sua. Como é que eu estou? Onde que eu estou? A que distância que eu estou de onde eu quero chegar? De hoje, do lugar que eu estou, dos meus royalties, dos meus ganhos, do que eu tenho hoje até o final do ano, qual que é a distância? Para você se conhecer, que se você não sabe onde você está, qualquer lugar que você chegar tá bom. E número 4, você precisa ter metas, tá? Metas grandes. Agora, anota aí. Metas para chegar onde você quer. Definir as ações. Defina os objetivos mensais. Objetivo já para esse mês de julho. Objetivo para o mês de agosto. Objetivo para o mês de setembro. Objetivo para o mês de outubro. Objetivo para o mês de novembro. Já defina as perguntas. O tempo todo você precisa fazer isso aí. Exatamente, Maria Lopes. Desse jeito aí. Visão, processo, autoavaliação e metas. Essas 4 coisas: visão, processo, autoavaliação e metas. O que você vai fazer para alcançar o passo a passo? Deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda que tem uma coisa que nunca vai fazer você perder em nada, é se você fizer números grandes. Você sabia que ações gigantescas trazem resultados gigantescos? Ações gigantescas trazem um negócio saudável. Mas para isso, você tem que sair dessa live hoje com essa crença aqui, que você pode realizar tudo. Você precisa partir para cima agora. Está na hora do basta, está na hora, não aguento mais. Você precisa ter um fluxo ali para fazer novos clientes. Você tem que ter um fluxo para fazer novos distribuidores. Você tem que ensinar as habilidades que você tem para as outras pessoas. Você tem que dar oportunidade de liderança. Deixa alguém fazer. Mesmo que a pessoa erre, mas você deixa ela fazer. Porque ela vai tentar uma vez, vai errar, vai melhorar. Deixa ela fazer de novo, vai fazer de novo. Não espera ninguém estar perfeito para começar. E você não espera estar perfeito para começar. Comece agora. E eu quero finalizando essa live dizendo para você que está na hora de você liderar pelo exemplo, né? Você precisa fazer aquilo que você quer que os seus distribuidores façam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o que tira a gente do nosso próximo nível, o que tira a gente da nossa meta, tira a gente de realizar os nossos objetivos, tá? É que a gente quer ser tipo um empresário no negócio
e às vezes a gente não faz o básico. E está na hora da gente se empregar. Se você fosse empregado de uma empresa e alguém falasse assim, ó, você precisa começar 5 conversas todos os dias, você precisa usar os produtos, você precisa fazer 20 minutos de atividade física, você precisa fazer 20 minutos de desenvolvimento pessoal, você precisa falar com as pessoas sobre o produto e sobre a oportunidade de negócio, eu preciso que você poste isso aí para os outros, e você ganhava 2 salários mínimos, e você ia fazer isso de forma obrigatória, porque você é empregado. Eu quero que você hoje aqui saia daqui determinado a ser um empregado, e o seu chefe vai chamar Flex 45, tá? Então, Flex 45 é o seu chefe, você vai ter que seguir ali passo a passo. Para isso, para você seguir aqueles 7 passos simples, você vai ter que tirar as distrações fora, né? Tirar as distrações fora, mas deixa eu dizer para você, cuidado com as distrações, tenha muito cuidado com as distrações. E quando eu falo distrações, galera, não é só a internet não, distrações às vezes com filhos, distrações com netos, né? Distrações no seu dia a dia, no seu EVS, distrações no WhatsApp, distrações na internet, no Facebook, no Instagram. Deixa eu dizer uma coisa para você, todas, só para finalizar, todas as distrações são iguais. Todas as distrações, e não importa quais são iguais. Elas simplesmente impedem você de fazer os seus números, cumprir as suas metas, cumprir as suas obrigações. Se você vai fazer o Flex 45, as distrações tiram você de fazer as atividades do Flex 45, mas você precisa entender disso aqui. E como eu falei de liderança, eu quero finalizar essa live de hoje às 8 horas pontualmente. Eu quero ouvir alguém, eu vou até parar aqui agora. Eu vou chamar alguém aqui. Quem é que teve na extravaganza aí? Escreve para mim, aperta o sinalzinho de mais aí para mim. Quem é que teve na extravaganza e quer dar um depoimento sobre a extravaganza? Eu prometi que eu ia fazer isso todos os dias e não fiz nenhum dia dessa semana. Quem teve na extravaganza, aperta o sinalzinho de mais aí que eu vou mandar um convite para você dar um depoimento sobre a extravaganza. Loíse, aperta o sinalzinho de mais aí então, Loíse. Aperta o sinal de mais aí, Loíse. Aperta o sinal de mais, Loíse. Galera, precisa apertar o sinalzinho de mais aí, ó. Aperta o sinalzinho de mais, beleza. Tô chamando, Loíse. Para você, Loíse. Eu vou chamar... Loíse, já mandei o convite, Loíse. Bom dia, Loíse. Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz. Loíse, de onde que você está falando? De Viana, Maranhão. Loíse, o que você fazia antes da Herbalife e as suas maiores insatisfações? Antes da Herbalife, eu trabalhava numa loja de roupa, eu era vendedora, né? Na época, na época que o salário era R$ 800, era o que eu ganhava, né? Para trabalhar o dia todo, de segunda a sábado. Essa era a minha insatisfação, né? Porque eu não tinha tempo para cuidar do meu filho, não tinha qualidade de vida. Quantos dias foi a sua viagem? Entre você sair de casa e voltar para casa, foi quantos dias? Foram 10 dias. 10 dias. Quanto que você investiu entre convite e tudo mais para ir nessa extravaganza? Deu em torno de uns R$ 5.000. R$5.000, beleza. Então, a gente está trazendo gratuitamente as informações da extravaganza aqui. Luiz, fala para mim aí o que a extravaganza te ajudou, valeu a pena, o que foi extravaganza para você? Traz os pontos principais da sua visão aí. Valeu muito a pena, Arthur, principalmente você conhecer uma pessoa, uma pessoa, assim, um ícone da Herbalife, né? Então, assim, do círculo fundador, né? E ainda mais, né? Tipo assim, a gente tá perto de uma pessoa assim, a gente nunca imaginaria que a gente estaria ouvindo de frente, né? Ali, pessoalmente, uma pessoa assim, para mim, assim, foi um divisor de águas mesmo. Eu já tô há 8 anos na Herbalife. Se eu já não pretendia sair, agora mesmo é que eu não vou pretender sair, né?
Então, assim, mudou muitas coisas. A gente vê, como a gente sempre diz, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Então, eu tinha muitos motivos para não ir, mas eu decidi, desde o ano passado, né? Eu decidi ir e coloquei o pé que eu ia, porque é o meu futuro que eu estava construindo através dessa extravagância. Foi a minha primeira viagem internacional, eu fui praticamente sozinha. A vinda foi mais difícil ainda, porque eu passei 24 horas de aeroporto a aeroporto para poder chegar. Então, assim, mas nada a reclamar. Muitas pessoas da Herbalife me ajudaram porque eu não sabia falar nem a língua. Então, assim, a gente vê a família que a gente está. Né? Tipo, fui para um país onde a gente não conhecia ninguém. As meninas que eu estava no apartamento eu também não conhecia, apenas conhecia uma só. Né? Então, assim, é extraordinário a visão, né? Pessoas, a gente conhecendo as histórias de pessoas. Eu fiquei muito, muito entusiasmada com aquele presidente que não sabia nem falar direito e é presidente. É presidente. Então, assim, foi assim, algo extraordinário na minha vida, algo mesmo assim, extraordinário, de fato. Luiz, brigadão pelo depoimento aí. E parabéns por ter ido para Santiago. Eu sei que não é fácil a viagem internacional, tem custo, tem tudo, mas o mais importante é a gente estar no foco, é a gente receber essa visão de onde a gente pode chegar. Galerinha, Deus abençoe vocês. Até amanhã, 7 horas da manhã, na live Café com o Presidente, que vai ser o nosso 4º dia de live, trazendo conteúdo da extravagância. Aqui na Bahia hoje é feriado, sexta-feira eu vou estar fazendo jantar de negócio em Feira de Santana, domingo tem STS em Feira de Santana. Um abraço, tchau Luiz, fica com Deus. Tchau.